They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? Se você já for gente fina, deixa seu like que ajuda muito o canal. Se você ainda não ouviu falar sobre Terra plana, checa na descrição a playlist do canal para ter acesso a todos os vídeos que eu já fiz sobre o assunto. Valeu! Vida longa e próspera a todos os visitantes do canal. Para quem zoa a mãozinha, já tá chegando lá na gringa. Rede plana é matéria de exportação, hein, malandro? É só checar o último vídeo do Star Gods, que ele deseja vida longa e próspera para todo mundo, da mesma maneira que eu sempre fiz. Claro que deve ser só coincidência, mas ainda assim eu achei engraçado. Mas enfim, o vídeo de hoje eu queria falar sobre o perímetro da Terra plana. O que significa perímetro? Essa distância aqui em quilômetros, tá certo? Então, qual seria o tamanho dela se a gente fosse andando daqui fazendo um círculo, tá certo? O Círculo Polar Antártico é a linha imaginária paralelo cuja latitude é 66,6 graus sul. Não, eu não estou inventando isso, é literalmente 666. Então é hardcore o Círculo Polar Antártico. Mas enfim, a gente não sabe até onde se estende a Terra plana, tá? O nosso máximo é conjecturar isso daí, mas a gente tem algo chamado essas latitudes, e elas têm distâncias bem definidas delas até o centro, que é o Polo Norte, ok? Então, o período aproximado da latitude 45 graus sul na Terra plana, que é um pouco antes de começar ali o Círculo Polar Antártico, tá? É de 15 mil quilômetros até o Polo Norte, tá certo? Então, a distância até o Equador seria aproximadamente 10 mil quilômetros do Polo Norte até o Equador. E descendo um pouco mais aí até 45 sul, essa distância já é 15 mil. E 90 sul na Terra plana já seria 20 mil, tá? Então eu vou usar esses dois dados para calcular o perímetro da Terra plana até esses pontos, tá? Lembrando que, segundo os dados oficiais, o Círculo Polar Antártico começa exatamente na latitude 66,6 sul, tá? Não sei eu que estou inventando isso. Então, na Terra plana, na latitude 45 graus, nós teríamos 15 vezes 2 vezes π. Então, como é que você calcula o perímetro aqui rapidinho, né? O perímetro de um círculo ele é calculado pelo seu raio vezes 2 vezes π. π é aproximadamente 3,14, tá? Então, vai dar aproximadamente 94.800 quilômetros de perímetro. Já na latitude 90 graus sul da Terra plana, tá? Que seria o dobro da distância do Equador até o Polo Norte, seria 125.600 quilômetros. Esses dados vão ser muito importantes porque eu vou falar aqui para frente, tá? Então, o que acontece? No vídeo anterior, eu falo que uma maneira de se provar a Terra plana seria por circunnavegação da Antártica, tá certo? Então, como eu prometi que eu ia calcular para vocês qual seria o perímetro da Terra plana, como eu fiz agora. E naquele vídeo eu digo que, com dados oficiais, que a Antártida, o continente, ele tem um perímetro de 4.500 km, segundo os dados oficiais. E eu estou falando aqui que são muito mais do que isso, tá? E uma maneira de se provar isso seria pagar um navio para percorrer todo esse percurso, passar um enorme frio, ia custar uma grana aí, mas a gente ia conseguir provar, tá certo? Mas vamos voltar aqui para a nossa realidade, né? A gente está no Brasil. Aqui é o Brasil sem miséria, né? Então esquece a Disneylandia, eu quero ir pro Brasil sem miséria. Como a gente não pode ir até lá, esse daqui é o nosso amiguinho chamado albatroz, tá? Esse animal belíssimo, ele vive exatamente por essas regiões. Então assim, se você não gosta do Wikipedia, se é aquele professor chato lá que fala, não, do Wikipedia não pode, procure em outras fontes que vai estar a mesmíssima coisa, tá certo? Então o importante é que ele distribui isso por quase toda a extensão do Oceano Antártico e o norte do Oceano Pacífico. Então é bem aquela região que eu calculei ali na frente, o paralelo 45 sul até o 90 sul, tá? Então ele vive ali pela onde fica o Círculo Polar da Antártica. Agora, a partir desse momento aqui vão ser imagens que eu tirei de um vídeo que vai estar na descrição, né? Eu vi esse vídeo ano passado e deu maior trabalho achar ele de novo, né? Mas por sorte eu achei. É um canalzinho que só tem 300 inscritos, mas é um vídeo do caramba, tá certo? E nele ele vai calcular as mesmas coisas que eu vou calcular aqui pra vocês,
só que eu vou mostrar um pouquinho melhor, tá certo? Porque passou-se bastante tempo e eu tenho mais informações, só isso. Esse daqui é o Scientific Reports, então vai estar aqui o artigo, tá? Essa é a fonte. E nele eles calcularam exatamente a distância da migração dos pássaros, tá certo? E eles calcularam que eles circunnavegam a Antártica de 2 a 3 vezes, porque eles cobrem uma área de 120 mil quilômetros em um único ano, tá? Então eles calcularam lá no GPS e viram que em um ano o albatroz ele percorre 120 mil quilômetros, tá certo? Então esses aqui são os dados que eles têm no GPS. É claro que esse daqui vai ser o modelo que eles têm, que é um globo, tá? Eu vou mostrar porque está completamente errado. O rapaz que fez esse vídeo, ele marcou exatamente os pontos ali, tá? No mapa, por onde os pássaros passavam. Repare que não é exatamente retilíneo, tá? Então vai variar um pouco mais. A gente vai chegar lá. Aqui ele vai fazer um grande círculo, tá certo? Maior ainda do que a gente viu, para pegar uma área maior ainda para ver, tá certo? Então vai dar 28 mil quilômetros, tá? Segundo o próprio Google Earth, toda essa área que a gente está vendo, o perímetro dela. Acontece que esse perímetro vezes 3, tá? Que é o que diz o GPS, só vai dar 85 mil quilômetros. Então está faltando aí quase 50% da distância que o albatroz percorreu durante um único ano só, tá? Quando a gente vê o perímetro da Terra plana, e faz muito mais sentido um pássaro migrar uma única vez por ano, dando uma única volta, tá? Como a gente viu, ali o paralelo 45 sul, ele vai ter 98, quase 95 mil quilômetros de perímetro, tá? Como a gente viu, o pássaro ele não fica dando uma volta simplesmente perfeita. Então a gente pode utilizar até um paralelo anterior, que é o 90, tá? O mais baixo que seria, que a gente poderia calcular. Bem abaixo da Antártica, tá? Fazendo um círculo maior, ainda daria 120 mil quilômetros. Então não importa onde você pega, faz muito mais sentido na Terra plana o albatroz, a distância que ele percorre em um ano, tá certo? Então, eu sei que a Terra é plana. E o albatroz sabe que a Terra é plana porque ele vive por ela. Ele percorre em um ano 120 mil quilômetros. Tem noção de quantos quilômetros são isso por dia? Então é um animal que ele sai do seu ninho e passa quase a vida inteira no mar, migrando e migrando, tá? Então espero que no futuro a gente possa fazer a mesma migração que o albatroz faz de graça, tá certo? Mas eu garanto que o albatroz conhece o perímetro real da Antártica, tá certo? Assim como eu acredito que seja, e espero que isso tenha derrubado um pouco dos paradigmas de vocês. Então o albatroz faz muito mais sentido na Terra plana do que ele dar 3 voltas e ela não completar certinho no globo, tá certo? Então até a próxima, tchau, tchau. Temos 15 vezes 2 vezes π. Então como é que você calcula o perímetro aqui rapidinho, né? O perímetro de um círculo ele é calculado pelo seu raio vezes 2 vezes π. π é aproximadamente 3,14, tá? Então vai dar aproximadamente 94.800 quilômetros de perímetro. Já na latitude 90 graus sul da Terra plana, tá? Que seria o dobro da distância do Equador até o Polo Norte, seria 125.600 quilômetros. Esses dados vão ser muito importantes porque eu vou falar aqui pra frente, tá? Então o que acontece? No vídeo anterior eu falo que uma maneira de se provar a Terra plana seria por circunnavegação da Antártica, tá certo? Então como eu prometi que eu ia calcular para vocês qual seria o perímetro da Terra plana, como eu fiz agora. E naquele vídeo eu digo que, com dados oficiais, que a Antártica, ou Antártida, o continente, ele tem um perímetro de 4.500 km, segundo os dados oficiais. E eu estou falando aqui que são muito mais do que isso, tá? E uma maneira de se provar isso seria pagar um navio para percorrer todo esse percurso, passar um enorme frio, ia custar uma grana aí, mas a gente ia conseguir provar, tá certo? Mas vamos voltar aqui para nossa realidade, né? A gente está no Brasil. Aqui é o Brasil sem miséria, né? Então esquece a Disneylandia, eu quero ir pro Brasil sem miséria. Como a gente não pode ir até lá, esse daqui é o nosso amiguinho chamado albatroz, tá? Esse animal belíssimo, ele vive exatamente por essas regiões.
Então assim, se você não gosta do Wikipedia, se é aquele professor chato lá que fala, não, do Wikipedia não pode, procure em outras fontes que vai estar a mesmíssima coisa, tá certo? Então o importante é que ele distribui isso por quase toda a extensão do Oceano Antártico e o norte do Oceano Pacífico. Então é bem aquela região que eu calculei ali na frente, o paralelo 45 sul até o 90 sul, tá? Então ele vive ali pela onde fica o Círculo Polar da Antártica. Agora, a partir desse momento aqui vão ser imagens que eu tirei de um vídeo que vai estar na descrição, né? Eu vi esse vídeo ano passado e deu maior trabalho achar ele de novo, né? Mas por sorte eu achei. É um canalzinho que só tem 300 inscritos, mas é um vídeo do caramba, tá certo? E nele ele vai calcular as mesmas coisas que eu vou calcular aqui pra vocês, só que eu vou mostrar um pouquinho melhor, tá certo? Porque passou-se bastante tempo e eu tenho mais informações, só isso. Esse daqui é o Scientific Reports, então vai estar aqui o artigo, tá? Essa é a fonte. E nele eles calcularam exatamente a distância da migração dos pássaros, tá certo? E eles calcularam que eles circunnavegam a Antártica de 2 a 3 vezes, porque eles cobrem uma área de 120 mil quilômetros em um único ano, tá? Então eles calcularam lá no GPS e viram que em um ano o albatroz ele percorre 120 mil quilômetros, tá certo? Então esses aqui são os dados que eles têm no GPS. É claro que esse daqui vai ser o modelo que eles têm, que é um globo, tá? Eu vou mostrar porque está completamente errado. O rapaz que fez esse vídeo, ele marcou exatamente os pontos ali, tá? No mapa, por onde os pássaros passavam. Repare que não é exatamente retilíneo, tá? Então vai variar um pouco mais. A gente vai chegar lá. Aqui ele vai fazer um grande círculo, tá certo? Maior ainda do que a gente viu, para pegar uma área maior ainda para ver, tá certo? Então vai dar 28 mil quilômetros, tá? Segundo o Círculo Polar Antártico. Mas enfim, a gente não sabe até onde se estende a Terra plana, tá? O nosso máximo é conjecturar isso daí. Mas a gente tem algo chamado essas latitudes. E elas têm distâncias bem definidas delas até o centro, que é o Polo Norte, ok? Então, o período aproximado da latitude 45 graus sul na Terra plana, que é um pouco antes de começar ali o Círculo Polar Antártico, tá? É de 15 mil quilômetros até o Polo Norte, tá certo? Então, a distância até o Equador seria aproximadamente 10 mil quilômetros do Polo Norte até o Equador. E descendo um pouco mais aí até 45 sul, essa distância já é 15 mil. E 90 sul na Terra plana já seria 20 mil, tá? Então eu vou usar esses dois dados para calcular o perímetro da Terra plana até esses pontos, tá? Lembrando que, segundo os dados oficiais, o Círculo Polar Antártico começa exatamente na latitude 66,6 sul, tá? Não sou eu que estou inventando isso. Então na Terra plana, na latitude 45 graus, nós teríamos Se você já for gente fina, deixa seu like que ajuda muito o canal. Se você ainda não ouviu falar sobre Terra plana, checa na descrição a playlist do canal para ter acesso a todos os vídeos que eu já fiz sobre o assunto. Valeu! Vida longa e próspera a todos os visitantes do canal. Para quem zoa a mãozinha, já tá chegando lá na gringa. Rede plana é matéria de exportação, hein, malandro? É só checar o último vídeo do Star Gods, que ele deseja vida longa e próspera para todo mundo, da mesma maneira que eu sempre fiz. Claro que deve ser só coincidência, mas ainda assim eu achei engraçado. Mas enfim, o vídeo de hoje eu queria falar sobre o perímetro da Terra plana. O que significa perímetro? Essa distância aqui em quilômetros, tá certo? Então, qual seria o tamanho dela se a gente fosse andando daqui fazendo um círculo, tá certo? O Círculo Polar Antártico é a linha imaginária paralelo cuja latitude é 66,6 graus sul. Não, eu não estou inventando isso, é literalmente 666. Então é hardcore.